Sociedade, quando é uma empresa lucrativa, é muito bom, porque a gente divide dinheiro. Só que a partir do momento que a empresa tem prejuízo, você tem dívida, você tem folha de pagamento, você pode ter processo trabalhista, é outro cenário. Então, querer sociedade porque as pessoas querem sociedade para fazer dinheiro é legal. A pergunta é, a hora que o calo aperta, essa pessoa tá com a mesma disposição para colocar e injetar dinheiro na empresa? Se você não assistiu o nosso último episódio, você não sabe que nós mudamos agora o formato do nosso Café com Joia presencial. E agora nós temos Café com Joia presencial temático. E nós já temos as próximas 3 datas do nosso Café com Joia presencial. Nós já temos o tema e ele já está disponível agora para que você possa adquirir. Em junho nós teremos um especial com o senhor meu marido, Caio Carneiro, sobre relacionamento. Em setembro, para você que quer se aproximar mais de Deus, que quer conhecer mais irmãs de Cristo, nós teremos um Café com Joia presencial em setembro, para falar sobre Deus. E em novembro será um específico sobre negócios. Então você pode adquirir os 3 juntos, tem um valor especial. Ou se você quiser separado também pode. E eu te recomendo que você venha acompanhado do teu parceiro ou da tua parceira. A gente também tem um valor muito especial para quem vem acompanhado. O link tá aqui embaixo e é só você se inscrever. E aproveitando e falando sobre negócios, que foi o último Café com Joia, que será o nosso último Café com Joia do ano, tem uma coisa que eu nunca falei aqui com vocês. Porém, quando a gente faz os encontros da Impulse, ou até quando eu tava no encontro da Pulse em Orlando, que é a mentoria da Fabi Kazak, é um tema que sempre sai, e eu vejo que as pessoas têm dúvida, que é a questão de sociedade. Então eu não acho que hoje é um podcast tão técnico, mas é legal algo ser falado sobre isso, porque muitas pessoas têm dúvida sobre sociedade. Quando que é a hora de eu ter um sócio? Como faz para ter um sócio? Qual é o critério para eu poder ter um sócio? Então a primeira coisa que as pessoas pensam é que a única forma delas adquirirem capital é através de sociedade. Então eu preciso aqui de 50 mil reais, eu preciso de um aporte de 50 mil reais, eu preciso de um aporte, não importa o valor. Então as pessoas pensam sempre em diluir sociedade, a sua própria empresa, para abrir sociedade, para levar outras pessoas para dentro. Sendo que, quando você olha toda a parte de estrutura comercial, toda a parte do seu processo comercial, talvez você trabalhe com estoque. Talvez você trabalhe com serviço. Talvez você tenha um estoque muito grande que é um dinheiro que talvez do que você precisaria. Você pode vender para os teus clientes. Então, antes de você abrir sociedade porque você precisa de dinheiro, existem sempre algumas alternativas que precisam vir antes do que esse seja somente o caso. Que essa seja somente a situação. Porque aí, vamos supor, você tem uma péssima administração, você tem uma péssima gestão. Pode ser que você traga um sócio para aportar para você, mas pode ser que daqui a 6 meses você precise de dinheiro de novo. Porque o problema não é o aporte, mas é a forma como você faz a gestão do seu negócio, é a forma como você faz a gestão das suas vendas, é como você faz a gestão do teu estoque, é como você faz a gestão financeira do teu negócio. Então, esse é um ponto muito importante. A gente não sai dando sociedade só por conta que eu preciso de aporte financeiro. A gente precisa revisitar alguns critérios antes para entender se realmente esse é o caso. É óbvio que tem empresas que realmente trabalham com a abertura de sociedade para alavancar, para expandir, para entrar com expansão. Mas, gente, na real, a maioria das empresas que fazem isso são empresas que estão em outro patamar, são empresas que querem escalar o negócio a um nível completamente diferente. Normalmente são empresas que já trabalham aportando financeiramente em outras empresas, que não trazem só dinheiro, mas são empresas que também trazem, ou pessoas que também trazem capital intelectual, que trazem know-how de mercado para ajudar a expandir o mercado. Dinheiro por dinheiro, a gente tem que sempre reavaliar se essa talvez seria a melhor e a única saída que você teria. A segunda coisa são pessoas que querem dar para pessoas que têm um cargo de funcionário a possibilidade de serem sócios ou recebem isso. E aí é uma segunda coisa, que, por exemplo, eu vou entrar com dinheiro, a pessoa entra com um trabalho. Aí eu dou 50%, a gente fica 50-50, 60-40, 70-30, não importa. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: sociedade, quando é uma empresa lucrativa, é muito bom, porque a gente divide dinheiro. Só que a partir do momento que a empresa tem prejuízo, você tem dívida, você tem folha de pagamento, você pode ter processo trabalhista, é outro cenário. Então, querer sociedade porque as pessoas querem sociedade para fazer dinheiro é legal. A pergunta é, a hora que o calo aperta, essa pessoa tá com a mesma disposição para colocar e injetar dinheiro na empresa? Se você é uma coisa é a pessoa ser sócio-operador.
Agora, outra coisa é a pessoa ter o mesmo nível de sociedade com você e você dividir a mesma coisa. Só que se a pessoa física dela é fraca, a partir do momento que você tem uma bucha, como é que fica? A partir do momento que você tem que inserir capital, você tem que inserir dinheiro na empresa, como é que fica? Então, a maioria das pessoas, quando elas pensam em sociedade, a gente sempre pensa nos maiores planos da empresa. Como tudo vai dar certo, mas a gente também precisa pensar um pouquinho e se tudo der errado. E se eu tiver dificuldade financeira? E se a empresa quebrar? Eu estou disposto a assumir esse risco? Tem pessoas que estão dispostas. Mas se as pessoas que não estão dispostas, não têm condição, e vai fazer o quê? Então, esse é um segundo critério que eu quero deixar para vocês pensarem antes de fazer isso. Por exemplo, Fabi, eu vou trazer uma pessoa que tem muito know-how e hoje a empresa, sei lá, fatura 1 milhão e a gente vai abrir uma segunda sociedade, uma segunda empresa. E aí eu vou dar 50% para ela, tá bom. O know-how dessa pessoa vale meio milhão? Vale meio milhão? Aí você fala assim, Fabi, por quê? Porque eu tô pegando uma empresa que fatura 1 milhão, né? Potencial de ganho, porque eu já tenho estabelecido isso. Eu tô abrindo uma nova empresa, ou até na empresa que eu já tenho, 50% essa pessoa vai ter. O know-how que ela tem, o que ela agrega dentro do negócio, vale meio milhão? Ou talvez o que ela vai agregar, talvez teria que agregar com colaboradores. Então, isso é uma dúvida que as pessoas têm, é uma conta que precisa ser feita, é uma coisa que precisa fazer sentido. E eu acho que a terceira coisa, eu falei 3 já, né? Então, acho que a quarta coisa mais importante é sobre caráter e valor. Mais do que números, se a pessoa tem pessoa física forte ou não, se ela é sócio-operadora ou se ela não é sócio-operadora, se a pessoa era funcionária e agora vai virar sócia. Eu acho que acima de qualquer coisa, as pessoas que a gente chama para ser sócias dentro da nossa vida tem que ser pessoas que têm os mesmos princípios e valores. Eu acho que hoje uma das maiores dificuldades das pessoas que são sócias, que têm sociedade, e as sociedades que dão ruim, e hoje tem até empresas muito grandes no Brasil, que estão num formato de sociedade, e elas estão quebrando a sociedade justamente porque os valores dos sócios não batem um com o outro, então precisa separar a sociedade, precisa diluir a empresa, precisa separar e tudo mais, é por conta disso. Porque quando você olha faturamento por faturamento, quando você olha aquele market share que aquela empresa tem, aquele posicionamento, você fala, nossa, isso aqui pro meu portfólio seria muito bom, né? Ainda mais quando tem uma aquisição e tudo mais. Mas quando você pega a mentalidade, quando você pega a postura, quando você pega os valores das duas pessoas nas pontas, que agora elas precisam ser uma única cabeça, talvez com a sua essência, mas os valores, os princípios precisam ser o mesmo. E não são. Não tem como, gente. Os dias estão contados. Então, eu acho que as pessoas que a gente quer perto da gente, aquelas pessoas que vão ter ou num contrato, ou fora de um contrato, mas que vão ter um longo tempo de exposição com a gente, de ficar ao nosso lado, de vestir a camisa com a gente, de ir pro campo da batalha junto. A gente precisa garantir que tem os mesmos valores, que tem os mesmos princípios. Pessoas que buscam a mesma coisa. E aí, tem um quinto conflito. Fabi, já somos sócios. E acho que é o conflito que a maioria das pessoas sofrem, é quando não tem os papéis bem estabelecidos. Então, o que a gente tem que entender? Gente, que ser sócio não é cargo. Se eu tenho uma pessoa que é sócio, o que você é da empresa? Sou sócio. Não, tá bom, mas qual que é o teu papel? Qual que é a tua função? Onde dá muito conflito? Porque são 2 pessoas, 3 pessoas, às vezes 4 pessoas, cada uma se misturando, metendo bedelho no bedelho da outra, na função do outro, não tem papel estabelecido, não tem meta estabelecida, cada um faz o que quer, cada um mete o dedo na área do outro. Então, uma das coisas que precisa para que uma sociedade ela funcione é que tenha papéis claros e papéis bem definidos, e de preferência de acordo com a expertise de cada pessoa. Então, por exemplo, quando a gente pega a nossa trinca, a trinca mais amada do Brasil, você tem o Flávio muito bem posicionado na parte de modelo de negócio, você tem o Joel muito bem posicionado na parte de influência, e você tem o Caio muito bem posicionado na parte de vendas e operação. Então, quando vocês olham através do ensinamento deles, que vocês recebem de trinca, vocês enxergam, vocês recebem esse ensinamento através desse posicionamento, mas na parte de trás, que é o que vocês não enxergam, que é o que eu tô nos bastidores e eu vejo e eu acompanho, cada um tem o seu papel muito bem definido exatamente no melhor skill de cada um. Então, o Joel
trabalha muito forte internamente toda a parte de influência, esse know-how dele de posicionamento, de branding, de negócio, de ecossistema. A cabeça do João é muito voltada para ecossistema. Já o Flávio, sempre melhorando e aprimorando modelo de negócio, sempre 10 passos lá na frente. Não é? Sempre com o modelo mental para equity, como transformar as coisas vezes 10. E o que já hoje é vezes 10, lá na frente vale mais ainda e fazer os negócios crescerem, sempre com essa parte de aprimoramento. E o Caio com o maior know-how dele, com parte de time de venda e toda a parte de operação. Então, a operação dos negócios, tocar o negócio, tocar a equipe, fazer o negócio acontecer. O dia a dia da operação, né? E são papéis muito bem definidos. Isso não quer dizer que o Caio não entenda de influência, que o Flávio não entenda de influência. Isso não quer dizer que o Joel não entenda de vendas e de operação. Então, assim, cada um entende. É óbvio que todos entendem, todos são empreendedores, todos são empresários de verdade ali dentro. Mas na divisão do que eles passam de conteúdo e também da forma como eles dividem os negócios, isso é muito claro. E, acima de tudo, valores familiares muito, assim, extremamente parecidos, né? Sobre família, sobre filhos, sobre quais são as prioridades, sobre como eles valorizam, como que eles tocam, a forma ética de como eles tocam os negócios. Né, sobre as escolhas diárias, as escolhas difíceis. A gente vê mais as pessoas quando elas precisam fazer escolhas difíceis. São nesses momentos que você enxerga os reais valores. Porque, gente, quando tá tudo muito fácil, não é uma escolha, não é uma motivação, não é um valor, é uma conveniência. Agora, a gente consegue ver, de fato, as coisas como elas realmente são quando o calo aperta, quando você vê, quando o teu valor precisa ser mostrado, né? Precisa vir à prova. Quem você verdadeiramente é. Quando o caldo aperta, como que você funciona? É caldo aperta? Caldo. Oh, meu Deus! Deixa assim, Jenny, pra todo mundo ver erros de bastidores. Quando o calo aperta, Brasil. Olha, vocês sabem disso, que eu não sou boa disso, gente. Eu já falei isso várias vezes. Então vocês... falou errado. Eu falo mesmo. Eu sou muito ruim dessas coisas, essas frases de efeito, assim, muito ruim. Eu sempre falo errado. Eu vou ter que pegar um dia o ChatGPT só pra estudar o raio dessas frases. Aí, o que eu tava falando, que eu até perdi? Da nossa trinca mais amada, né? Então, os valores familiares são muito... assim, é tudo muito próximo. Então, e aí eles têm um valor central entre eles, que é a questão da diversão. Então, tudo tem que ser leve, tudo tem que ser divertido. Hoje, enquanto eu gravo esse podcast, eles foram lá na marinha. Do nada, eu vi uma foto do senhor, meu marido, subindo no mastro, estirando a vela. Eu falei, certo isso agora, gente? É isso, Jane? Não sei, gente. Se não for, vai ficar essa palavra mesmo. E aí, então lá, eu tenho certeza que vai voltar rachando da risada, que se divertiram muito, mas eles foram lá fazer um negócio muito importante, que eu não posso falar ainda, que vai acontecer muito em breve. Então, o Flávio é embaixador, né, embaixador da Marinha, e a gente vai fazer alguns movimentos em relação a isso. Foram a trabalho, mas estão se divertindo muito. Então, esse é um valor primordial, sabe? Então, acima de tudo, precisa ter diversão. Então, esse é um podcast mais instrutivo, não é tão técnico, mas é uma coisa que muitas vezes a gente tem dúvida. E às vezes a gente acaba cedendo, a gente fala rápido demais, a gente entrega as coisas rápido demais sem realmente pensar se faz sentido. Mas será que eu quero ter sociedade para essa pessoa por muito tempo? Será que o que ela está me oferecendo eu não poderia, através de uma consultoria terceirizada ou através de um colaborador com mais especialidade? Se às vezes a gente quer resolver problemas, a gente não pode querer resolver problemas estruturais do nosso negócio com sociedade. Às vezes sim, porque a pessoa tem um know-how, mas se a pessoa não tem um know-how específico disso, ela não vai trazer coisas e ganhos muito claros que vai alavancar e fazer o negócio crescer, a gente não pode resolver com sociedade. A sociedade não é a primeira alternativa. Talvez possa ser que um projeto mais maduro faça sentido, mas a gente precisa sempre avaliar isso com cautela, porque entrar é muito fácil. Mas sair, gente, sair é azedo. Então, vocês tomem cuidado para vocês não tomarem o cafezito de vocês azedo. E eu espero vocês para um café com joia muito saboroso no nosso próximo episódio. Tchau!